E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tá um pouquinho melhor, mas ainda vou falar meio estranho, porque eu ainda estou com dor na minha boca. Aqui é meio que uma continuação daquele cropped, eu falei pra vocês, postei ali a foto de um short que eu ia fazer pra ser conjunto com o cropped, pra vocês poderem tanto fazer pra vocês quanto pra vender bastante no verão, que eu acredito que é um conjunto bem usável e bem vendável também, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para sempre receber as notificações de vídeo. E o principal, assistam todas as propagandas dos vídeos, gente, porque é dessa maneira que vocês conseguem me ajudar aqui no canal, tá? Essa cor aqui, então, é o mesmo, né? O Bella Fashion, vai um pouquinho mais de um novelo para fazer os shorts, acredito. Essa cor aqui acho que é o 704, se eu não me engano, castanho. E eu vou estar usando a agulha 1,75, tá? O que a gente precisa de medida? Precisamos da medida do quadril, só isso, tá bom? Então, no mais é isso, vamos começar então o nosso shorts. Aqui nós vamos começar pela parte dos squares. A gente vai fazer vários squares, tá? Cada um deles tem em torno de 11 centímetros. Como eu faço para saber quantos squares eu tenho que fazer? A gente vai pegar aquela medida do quadril que eu falei. No meu caso, eu uso o M, quadril 94. Desses 94 centímetros, eu tiro 18 centímetros. Por quê? Às vezes as pessoas falam, ficam com medo, acho que de fazer a peça e perguntam, mas por que a gente tem que tirar? Porque tem que tirar, gente. Se vocês fizerem 94 centímetros de peça, a peça de M vai virar GG, tá? Então, tem que tirar sempre centímetros. E para shorts, para saia, para qualquer outra coisa de parte de baixo, eu tiro 18 centímetros, tá? Então, aqui, tirando 94, tirando 18, vai ficar um total de 76 centímetros, tá? Se cada quadradinho meu tem 11 centímetros, por volta de 11 centímetros, se eu fizer 7, vai dar 77 centímetros. Um centímetrozinho não tem problema, tá? Que não pode ser muito menos ou muito mais do que essa medida que eu falei de 18 centímetros a menos, ok? Primeiro, façam essa continha para vocês saberem quantos squares vocês têm que fazer. E aí, a gente vai iniciar, então, fazendo o primeiro. Feito a continha, então, nós vamos fazer aqui os squares. Eu vou fazer um com vocês, os demais vocês vão poder fazer sozinhas. Depois de fazer todos, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria para a gente ir costurando um no outro, até fechar todos, tá? Então, aqui vamos iniciar laçando a linha e vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou colocar a minha agulha lá na primeira, aquela que quando a gente empurra, fecha, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo, formando um mini círculo. Quem quiser pode começar com aquele outro nome, que eu não lembro o nome daquele outro tipo de fazer, tá? Aí, fechei, vamos iniciar aqui com 5 correntinhas, para ser um ponto alto e 2 correntinhas de separação. E aí, vou fechar com ponto alto dentro desse círculo. A gente vai fazer 8 quadradinhos, tá? Então, fiz o primeiro. Faço 2 correntinhas e fecho com ponto alto dentro do círculo. 2 correntinhas, ponto alto dentro do círculo. Se precisar, vocês podem, ó, tá dando uma puxadinha para dar mais espaço. Eu vou fazer aqui os 7, quando for para fazer o último que a gente vai fechar, aí eu volto. Voltando aqui, fiz 7 quadradinhos. E agora, o oitavo são apenas 2 correntinhas. E a gente fecha com ponto baixíssimo, contando de baixo para cima, na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Aqui, a gente pode pegar essa linha, ó, e dar uma puxadinha, que ele fecha um pouquinho mais o círculo inicial, tá? É anel mágico o nome lá. Quem quiser iniciar sempre com anel mágico, pode também. Terminado aqui, iniciamos novamente com 5 correntinhas, para ser um ponto alto e 2 correntinhas de separação. E dentro de cada quadradinho, a gente vai trabalhar um ponto pipoca. Então, laçamos a linha e dentro desse primeiro quadradinho solto nele, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, faço aqui 2, 3 e o quarto. Tiro a minha agulha da laçadinha, ó, vou entrar com a agulha aqui nesse espacinho que ficou, ó, do quadradinho que eu formei, entro com a minha agulha aqui, soltinho, ó, e pego essa laçadinha que a gente acabou de soltar e puxo ela pra esse buraquinho, ó. Aí, ela fica meio que em relevo. E eu faço 2 correntinhas
e trabalho ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer de novo com vocês. 2 correntinhas, dentro soltinho do quadrado, eu vou fazer 4 pontos altos, 1, 2, 3 e 4. Tiro a minha agulha da laçada, deixa eu pegar aqui mais limpo. Tiro a minha agulha da laçada, entro aqui com ela, ó, aqui da frente para trás, nesse buraquinho que ficou das 2 correntinhas que a gente fez. Pego essa laçadinha de novo e puxo para esse buraquinho, só puxar. E aí, faço 2 correntinhas e finalizo com ponto alto sobre ponto alto, tá? Se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta. Feitos o último ponto pipoca, vocês vão fazer 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, que equivale ao primeiro ponto alto. Terminada aqui a carreira, vai ficar assim. E agora, a gente vai começar a deixar ele quadradinho. Então, aqui onde a gente acabou de fechar, vamos subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. E tudo dentro aqui, ó, desse mesmo espaço, a gente vai trabalhar mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Tudo dentro do mesmo espaço, que é o primeiro cantinho que a gente tá fazendo. Pra poder ir deixando quadrado o nosso square. Vou pegar aqui mais linha. Então, fiz 1, 2 e o terceiro. Aí, vamos fazer uma correntinha de separação. E a gente vai trabalhar sempre nos pontos altos que a gente fez na carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, no próximo ponto alto, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 2 e 3. Aí, vou fazer outro cantinho. Uma correntinha. No próximo ponto alto, faço outro cantinho. Então, a gente vai intercalando, ó. São 4 cantinhos e 4, né, meinhos com 3 pontos altos. Então, aqui um cantinho, fez o cantinho igual esse aqui, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, um canto, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, o último canto, uma correntinha, os últimos 3 pontos altos e uma correntinha, fechando com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da carreira. A cada carreira, a gente vai aumentar no meio. O canto vai permanecer sempre canto sobre canto, e aqui no meio sempre aumenta, ó. Na primeira carreirinha, que é essa que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo um conjuntinho de 3 pontos altos. Na próxima carreira, é 2 conjuntos. Na próxima, 3 conjuntos. E na última, 4 conjuntos, tá? Mas quando vocês finalizarem essa carreira, eu volto pra mostrar como iniciar, né, o próximo canto. E para mostrar esse esqueminha aqui do meio que aumenta. Aí, as últimas 2 vocês vão conseguir fazer sozinhos, porque a única coisa que muda é sempre aqui no meio, que aumenta um conjuntinho de 3 pontos altos. Terminada aqui a primeira carreira, olha, já fica quadradinho. Então, aqui sempre para iniciar, todas as vezes vai ser assim, tá? Nós fechamos com ponto baixíssimo, no próximo ponto alto nós vamos fazer mais um ponto baixíssimo, no próximo também... E aqui soltinho nas correntinhas, também mais um ponto baixíssimo, que é pra gente centralizar aqui as nossas pontas. Aí, iniciamos da mesma maneira, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, 1 e 2, 2 correntinhas, né, nos cantos são 2, e aí, mais 3 pontos altos. Aqui, vocês já conseguem observar que fica 2 espacinhos, ó. Então, por isso que tem 2, daí, conjuntinhos de 3 pontos altos. Na próxima, vai aparecer ali 3 espacinhos, então, por isso, vai ter 3 conjuntinhos de 3 pontos altos. Aí, faço uma correntinha aqui soltinho, ó, no primeiro buraquinho, que é na correntinha. Faço 3 pontos altos, que é o primeiro conjuntinho. E aí, novamente, faço uma correntinha e mais 3 pontos altos. Então, não tem segredo, gente, só vai aumentando aqui no meio a cada carreira. As pontas permanecem iguais, já mostrei como é que vocês fazem para começar. Aí, aqui uma correntinha, ponta sobre ponta, tá? Então, aqui fez os últimos 3 pontos altos, uma correntinha, fechou com ponto baixíssimo, inicia da mesma maneira, fazendo canto, aqui vai iniciar tendo daí 3 conjuntinhos, e a última carreira vai ser com 4 conjuntinhos. Terminou o seu square, corta a linha, passa por dentro da laçada e faz o outro.
Aqui no meu são 7 squares, então eu vou terminar os meus 7. Vocês veem quantos vocês têm que fazer aí, façam, e aí a gente volta pra começar a costurar eles um do lado do outro. Terminados aqui os squares, nós vamos unir eles, tá? Então, eu peguei aqui um pouco de linha com a agulha de tapeçaria, e aí o de baixo eu deixo viradinho pra cima, e o de cima eu viro para baixo, pra gente poder fazer a costura. É uma costura simples, é só pegar ponto com ponto, não tem erro, não tem segredo, tá? Então, aqui nós vamos pegar aqui na pontinha primeiro. Ai, desculpa, gente, ai, eu tô, não sei, estou horrível, né? Vou pegar aqui, ó, um lado com o outro, tá? Aqui onde tem essas duas correntinhas é uma costurinha só, não tem necessidade de fazer duas. Então, passei aqui a linha, vou fazer um nozinho inicial, que já é a primeira costurinha. E aí, os demais, a gente só vai passando ponto com ponto. Voltando aqui, aí a gente fez o nozinho inicial, aí vamos pegar, ó, um ponto com o outro ponto do outro lado, e a gente vai fazendo as costuras. Então, é só pegar sempre certinho o ponto correspondente com o outro ali, do outro square, e fazendo a costurinha, tá? É só isso, é bem simples. Então, a gente vai fazer em todos os squares, vai fechar todos, até ele ficar circular. Aqui a parte das correntinhas, correntinha com correntinha, ponto alto com ponto alto. Tá? Terminando cada um, só ir cortando a linha, fazendo um arrematezinho com a linha que ficou. E aí, partindo pro próximo square. Deixa eu só fazer essa última costura. Aí, depois, quando a gente desvirar, ó, vai ficar todos assim, juntinhos, unidos, tá? Então, façam aí todas as costurinhas, eu vou fazer aqui as minhas, dos meus 7 squares, e aí eu volto, a gente vai trabalhar daí primeiro a parte das pernas, a parte de baixo, e por último, a parte de cima, que é pra dar altura nos nossos shorts. Terminado aqui de unir todos os squares, nós precisamos encontrar o meio, né? Deixar bem certinho no meio. Como o meu tem 7 squares, em um lado vai ficar 3 squares inteiros e 2 pontinhas, e aí pra parte das costas eu deixei os 4 squares, que na verdade não são 4, né? São 2 inteiros no meio e mais 2 pontas, tá? Aí, nós vamos fazer essa ponta aqui bem no meio, tanto na frente quanto atrás, bem no meio de cada lado, no meio das costas e no meio da parte da frente, tá? Então, aqui, a gente vai utilizar 13 pontos, são 2 carreirinhas, então, a gente vai iniciar pelo menos usando 13 pontos na primeira carreira. Eu vou mostrar a parte da frente, daí a parte de trás é o mesmo esqueminha, você só vou encontrar bem o meinho e pegar 6 pontos pra trás e 6 pontos pra frente pra dar os 13, tá? Então, aqui nesse meu square do meio, ó, é só a gente pegando os conjuntinhos, aqui é o meu ponto bem do meiozinho do square. Então, vou pegar 6 pontos antes pra poder começar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no sexto é onde eu começo. É bem simples, é só pra dar um triângulozinho, assim, na parte de baixo dos shorts, tá? Então, vamos passar aqui a nossa linha. Vamos fazer 2 nozinhos. Aí, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Passo a linha pela laçada e nesse mesmo ponto eu faço meu primeiro ponto baixo. E no próximo ponto também faço um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer meio ponto alto, que a gente vai começando pequeno e depois vai aumentando. Voltando aqui, eu fiz os 2 pontos baixos, aí nós vamos fazer agora 2 meio pontos altos, que é quando a gente laça a linha. Vamos vir aqui no próximo ponto, puxamos, igual quando a gente vai fazer um ponto alto, ó. Só que daí, quando a gente tá com as 3 laçadinhas, a gente fecha todas. Esse é o meio ponto alto. Novamente, mais um meio ponto alto. Laço a linha, vou no próximo ponto, puxo, fico com 3 laçadas, pego a linha e fecho todas, tá? E agora, a gente vai fazer 2 pontos altos, ó. Um ponto alto e 2 pontos altos. Aí, eu cheguei bem no ponto do meio. Nesse ponto do meio, a gente vai fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, 1, 2 e 3. E agora, a gente vai repetir o que a gente fez ali do outro lado, que é 2 pontos altos, 2 meio pontos altos e 2 pontos baixos. Então, faço aqui 2 pontos altos,
Agora, 2 meio pontos altos. 1 e 2, na verdade. Deixa eu ver aqui um negócio. Ah, eu pulei um ponto, por isso que tá errado, ó. Aqui eu pulei o primeiro pontinho. Então, aqui, ó. 2 pontos altos. 2 meio pontos altos. 1 e 2 pontos baixos. Tá? Tá pronta a primeira carreira. A segunda é basicamente a mesma coisa. Vamos caminhar aqui, ó, pro próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E aí, a gente vira a carreira pra voltar trabalhando. Aqui nesse primeiro ponto, a linha fica pra frente. Então, nesse ponto que eu acabei de fazer o ponto baixíssimo, vou fazer nele um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo também, tá? Agora, eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. O restante é ponto alto. Então, ó, bem no meiozinho tá aqui, ó. Eu tenho 3 pontos altos antes de chegar no ponto do meio. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aí, cheguei no ponto do meio. Então, a gente aumentou, na verdade, um meio ponto alto e um ponto alto, tá? Chegando aqui no ponto do meio, é a mesma coisa. Vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. E agora, a gente volta fazendo aquele mesmo esquema, né? 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Aí, vamos fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E 2 pontos baixos. Um no último ponto livre e mais um aqui para finalizar. Terminou, cortou a linha, passou por